Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje vamos conversar um pouco sobre confiança. Quero falar sobre o Salmo 23 com você. Não sei se você conhece, é um salmo bastante conhecido. Muitas e muitas pessoas conhecem esse salmo. E eu quero começar a ler com você. O primeiro versículo diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem algumas versões que falam: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Sabe, quando fala aqui, o Senhor é meu pastor, algo tem chamado a minha atenção. Ser Senhor dá a conotação de obediência. Ser, você deixar Deus ser o seu Senhor, dá a conotação de você obedecê-lo, colocá-lo no centro da sua vontade, no centro da sua vida. E é através disso, quando você o coloca no centro da sua vida, que você vai ter o pastorado de Deus. Tem outra coisa que tem chamado muito a minha atenção nessa parte do primeiro versículo do Salmo 23, sobre pastor. Você tem Deus como seu pastor, Ele é seu pastor, ou Ele está como seu pastor? Há uma grande diferença nisso. Não sei se você pode observar, mas muitos querem simplesmente Deus como está pastor. Estar pastor é a possibilidade de tirar e colocar de acordo com a sua necessidade e vontade, porque o primeiro versículo diz: o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Sabe quantos de nós temos procurado as mãos de Deus, os benefícios que o pastor pode trazer, as coisas que ele pode te dar, as coisas onde ele pode te guardar, te confortar, te colocar em locais seguros. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer o algo do estar com você. Ele quer ser o centro da tua vontade. Ele quer estar realmente colocado como uma primazia. Eu acredito de todo o meu coração que quando Davi escreveu esse salmo, ele teve experiências grandiosas. Ele pôde compreender que Deus tinha a possibilidade toda do coração de Davi, porque ele disse: o Senhor é meu pastor, nada vou ter falta. Independente onde Davi estivesse, lá naqueles pastos, com aquelas ovelhas, cuidando daquelas ovelhas, ele sabia que estava seguro naquele local. Independente das adversidades, das circunstâncias, ele sabia que em Deus ele tinha confiança plena, porque ele tinha Deus como Senhor. E por ele ter Deus como Senhor, a manifestação do pastorado ia acontecer. Já no versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se estudarmos como os pastores, eles cuidam das ovelhas, principalmente como os hebreus cuidavam das ovelhas, conota aqui que Deus, por deixar ser a primazia daquele pastorado, ele conduzia aquelas ovelhas para pastos verdejantes, e pastos verdejantes dá a conotação de suprimento. As ovelhas estavam em pastos onde elas estavam ali supridas por tudo, elas tinham alimento, elas tinham condição de estar alimentada e nada ia faltar, porque anteriormente Davi tinha convicção onde ele disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E aí ele foi conduzido junto com as ovelhas a pastos verdejantes. Eu não sei como sua vida se encontra. Eu compreendo que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é a confiança.
Confiança, para você depositar confiança nisso, para você depositar sua confiança em um Deus que você não vê, mas que você tem que crer. Um Deus que você não conversa na sua frente, mas você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Sabe, é algo que parece que sai da concepção do ser humano. É algo que parece que faz com que o ser humano, ele perde a noção no sentido de condução da sua vida. E muitos de nós não queremos largar, mas muitas vezes deixamos outras coisas ser os nossos pastores. O que colocamos no nosso coração, o que colocamos como primazia, seja o cônjuge, seja um filho, seja o dinheiro, seja um carro, uma profissão, isso vai nos denotar como aquilo que vai nos governar como pastorado das nossas vidas. Por isso que eu perguntei para você, Deus é o seu pastor, Ele está como seu pastor. Há uma grande diferença. Estamos vivendo momentos, muitas vezes, tão desafiadores em nossa vida, na trajetória, não só por coisas que passamos por causa do coronavírus, mas de uma sociedade como um todo, a qual estamos vivendo com coisas que são desafios para mim e para você. E onde estamos colocando nossa confiança? Com quem realmente onde nós estamos colocando os nossos olhos? Quando Davi falou, Ele me faz repousar. Existe um descanso para a sua vida, independente das adversidades, porque quando você coloca Deus como pastorado, como Senhor, e o benefício do pastorado vem em seguida, o repouso acontece. Ele leva você para pastos verdejantes, pastos que vão te dar todo o suprimento daquilo que você precisa. E você pode pensar que são só suprimentos materiais. Não são. São suprimentos na tua alma. Quantos de vocês que possam estar me assistindo nesse momento, que tem necessidades, angústias, depressões, ansiedades, medos, traumas, sabe, preocupações. Preocupação é algo que você aciona no seu cérebro, coisas que nem vão acontecer. A ansiedade coloca você com a visão de coisas que realmente não vão acontecer na sua vida, porque a sua mentalidade e o que você fala vai conduzir aquilo que você está pensando todos os dias. Eu quero abrir um parênteses nesse momento antes de terminar esse salmo estudando com você. Mas eu estava raciocinando lá em Gênesis e eu vou abrir aqui com você. Para você, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir. É logo no início de Gênesis, versículo 1. Aí diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, no versículo 2, estava sem forma e vazia, um caos. A terra não tinha forma, a terra estava vazia, mas algo aconteceu ali. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, ele pairava sobre a face do abismo, das águas. Mas aí aconteceu algo diferente, aconteceu a ativação daquilo que é o princípio de tudo que é governado nas nossas vidas. Porque Davi, ele falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele tinha confiança plena no Deus ao qual ele servia. Assim como Deus fez, Davi fez. Olha o que Deus fez. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu não sei se você já parou para raciocinar aqui, mas a luz a qual Deus está se referindo, Ele não se refere a sol, Ele não se refere à lua, Ele não está se referindo às estrelas, porque Ele ainda vai criar os luminares. Posteriormente, se você ler em Gênesis 1, ele disse que haja luz, é a própria luz de Deus ativando toda a terra e todo o céu naquele momento, trazendo a estrutura daquilo que estava dentro de Deus saindo com a sua boca. E sabe, ele falou em meio às trevas. Davi, lá no Salmo 23, eu quero que você volte lá para o Salmo 23, como a gente está estudando, diz, só um minuto aqui, lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como a gente leu, e em seguida Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha só,
Assim como Deus fez, Davi começou a falar. Davi, porque deixa eu te dizer algo, tudo que você fala vai criar uma imagem na sua mente para trazer a realidade. Muita coisa, eu acredito, dentro de você possa estar um caos, porque você tem falado caos para você. Você tem dito todos os dias da sua vida a realidade do problema. Veja o que Deus disse lá em Gênesis. A terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Você acha que Deus não viu as trevas? Mas Deus, ele não olhou para as trevas e disse, como é a terra estar em trevas? Não, ele disse, haja luz. Assim como está no Salmo 23, Davi olhou as adversidades, mas ele trouxe à existência aquilo que estava dentro dele, a imagem através da boca dele, conduzindo confiança. Porque você só pode confiar em algo que você conhece. Davi conhecia o Deus a qual ele servia. Davi entendia o pastor a qual estava cuidando dele. Ele sabia quem era o Senhor. Para Davi não era estar como pastor. Deus era o pastor dele. Ele não tirava Deus de alguns momentos. Ele não dizia para Deus, Deus, você é meu pastor aqui nos pastos. E em outro canto, quando eu estiver com a minha família, quando eu estiver na frente de outras pessoas, você não é mais o meu pastor. Ele não fazia Deus de estar, ele fazia Deus de é. E aí a diferença está aí. A diferença que eu e você precisamos fazer é deixar Deus ser o nosso pastor e não estar como um momento de algo, de uma necessidade. Quantos de nós já clamamos, sabe? Clamamos por momentos e gritamos por socorro no momentos de angústia. Mas quando as águas se acalmam, a tempestade ela para e tudo começa a entrar no eixo, a gente diz muitas vezes a Deus, Deus, fique aí, você está agora, eu não preciso de você. E eu digo a você, isso não é uma escolha sábia, sabe? Todo ser humano, ele tem sede de Deus. Eu não estou aqui para falar para você de uma religião, porque cristianismo ele não é religião. Cristianismo é um nascer de novo. É muito mais do que um estilo de vida. É uma religar o ser humano, literalmente, à aliança com Deus, com o Pai. Deus criou você para algo grandioso. Você não é para ficar vacilando em meio às tempestades da vida, deixando a vida levar você de forma alguma. Aí vamos seguir aqui o estudo de Salmos, onde ele diz, leva-me para junto de águas de descanso. Sabe, você parou para perceber? O Senhor é teu pastor, nada te falta. Ele te coloca a provisão nas tuas mãos, mas Ele ainda dá o caminho de águas de descanso. Ele não leva você e nem conduz você em locais que as águas estejam agitadas para lhe fazer afogar. Lá em Jeremias 29:11 diz que Ele tem planos de paz para você e não de mal, para vos dar o fim daquilo que você deseja. Ele não te conduz em coisas que vão submergir a pressão sobre a sua vida. Muitas vezes essas pressões que vêm, que estão vindo sobre nós, muitas vezes são das coisas que nós estamos falando, conduzindo, porque as palavras, elas pavimentam os caminhos. Eu e você realmente precisamos fazer uma reflexão e uma análise do que nós estamos falando. Parece brincadeira. Tem uma experiência bem interessante no YouTube, eu não sei se eu já contei isso para você, mas é bem interessante. Você pode fazer isso se você quiser comprovar. Pega 2 plantinhas, planta ela no mesmo adubo, no mesmo jarrinho e fala para as 2 plantinhas uma palavra de bênçãos, palavras amorosas, palavras de crescimento, e para outra você degrine aquela planta. Você diz que a odeia, você diz que ela não presta. Você vai ver no final de um tempo que a planta que você decretou as palavras de morte, ela vai morrer. E a planta que você decretou palavras de vida, ela vai viver. Aqui, Davi, ele tinha consciência de onde ele estava adentrado. Onde ele estava seguro. Com quem estava ali segurando a mão de Davi e dizia, vem Davi, eu estou com você. Aí diz mais,
Leva-me, no versículo 2, como eu falei, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Eu não sei como é que está a sua alma, se ela está aflita, se ela está angustiada. Mas tem passos que você pode dar. Você pode dizer assim para mim: Patrícia, você não sabe os problemas que eu estou passando. Patrícia, você não sabe as dificuldades que eu estou passando. Eu já fui decretada a morte para a minha vida. Eu estou no leito de hospital. Eu estou num local onde não tem mais saída. Quem disse que não tem saída para você? A última palavra para a sua vida não é dada por ser humano. Ser humano nenhum tem poder de decretar morte e vida para você, a não ser que você aceite. Ser humano nenhum. Só Deus, Ele que te deu vida, e ao tempo certo você parte para Ele, se você o escolher, através de Jesus. E Ele tem a possibilidade de refrigerar a alma. Deixa eu dizer algo para você. Quando você permite a sua alma ser refrigerada, em seguida, aqui está o segredo de você poder ser guiado. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você só vai conseguir ser guiado por Deus se você deixar a sua alma ser refrigerada. Jamais, jamais, se você viver em ansiedade, se você viver em preocupação, se você estiver no lugar da depressão, você não consegue ouvir a voz de Deus e nem ser guiado por Ele. Não tem como. Sua alma precisa estar refrigerada. Você precisa colocar Ele como seu pastor, como senhorio da sua vida, para que Ele possa conduzir você para águas de descansos e pastos verdejantes. Veja como as coisas começam a se alinhar. É algo alinhado com o outro. Não existe nada separado. Não existe mágica. Não existe passos para você ser um vencedor. Existe você abrir seu coração. Sabe que diante de Deus a gente não precisa ter máscaras. Sabe que Deus conhece você, conhece suas limitações, me conhece, eu não sou perfeita, como você que está me assistindo. Eu tenho momentos frágeis, eu tenho momentos de fraqueza. Agora presta atenção, tem que ser só momentos, não pode ser um local de habitação. Muitos de nós estamos fazendo momentos de fraqueza em nossa vida, de vitimização, por um local de habitar. Eu e você não fomos constituídos para habitarmos neste local. Não. Deus olha para você e vê você sim num local onde Ele possa te dar refúgio, Ele possa te dar descanso, onde a tua alma pode refrigerar. Mas a escolha é nossa. A escolha de deixar Ele ser o nosso pastor ou estar como pastor. A escolha é nossa de permitir que Ele refrigere a nossa alma. Deixa eu dizer algo para você. Você pode perguntar para mim: sim, Patrícia, como acontece essa refrigeração da minha alma? Como acontece? Como é que eu consigo parar de pensar nos meus problemas? Como eu consigo parar dessa pressão que parece que quer me consumir? Sabe, queridos? Aquilo que você mais dá ouvido é aquilo que vai mais manifestar na sua vida. Aquilo que você coloca para dentro de você, o que você ouve. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Faça uma análise hoje. A quem você tem dado seus ouvidos? A quem você tem permitido todos os dias, ao acordar e ao deitar, os pensamentos que têm vindo sobre a sua mente? Porque tudo que você fala vai passar pela sua mente como pensamentos. Os pensamentos, eles vão gerar uma atitude verbal e ação que você vai fazer. Os teus pensamentos, eles vão te conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas e mansas, ou não. Os teus pensamentos vão fazer com que você creia no que a palavra de Deus está escrito, ou não. São nossas escolhas diárias. Quando Deus refrigera a nossa alma, Ele tem a habilidade, Ele tem a condição de nos guiar. Presta atenção. Se você fosse para um passeio turístico
e você chegasse em um local e aquele guia fosse guiar você naquele passeio turístico, mas você tivesse completamente preocupado, naquele momento acontecesse algo que tirasse você do prumo de tudo, como esse guia turístico ia guiar você pelos caminhos daquela cidade que ele queria lhe apresentar? Não ia conseguir, você não ia conseguir ouvir tantas vozes. Vamos supor que acontecesse algo que lhe machucasse, não que lhe machucasse no sentido físico, mas que tirasse as suas estruturas e as suas emoções do domínio, de você mesmo, sabe? Você não ia conseguir ser guiada, sabe? Muitos de nós estamos assim. Não estamos escutando a voz de Deus porque a nossa alma não tem sido permitida ser refrigerada por Ele. Não estamos escutando a voz de Deus. Quantos têm falado, Deus não fala comigo? Deus fala com todo ser humano que se permite. Deus, todo momento, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, até nos seus sonhos, Ele pode falar com você. Agora a escolha é nossa. Quantas vozes estamos ouvindo? Eu não sei se você sabe a história de Davi. Mas um dia, Davi estava perante um exército filisteu, onde os judeus ali, os hebreus, estavam com medo, onde um grande gigante, não era uma pessoa de 2 metros, era algo grande, era um grande gigante, e ele era um homem de guerra, estava à frente, zombando do povo de Deus. Mas Davi, ele tinha experiências com Deus. Ele sabia que ele estava ali e ele tinha confiança total naquele a qual ele servia. Ele conhecia Deus face a face, não de ouvir falar, não de ouvir outros falando para ele. Ele tinha um relacionamento. Quantos de nós não queremos permitir termos um relacionamento com Deus? O Senhor, Ele quer ajustar as coisas na nossa vida. E sabe o que Davi disse? Muitas vozes foram levantadas, vozes dos irmãos dele degrimindo ele, colocando ele para baixo, a voz do próprio rei Saul colocando uma armadura em Davi, porque ele disse: quem é esse incircunciso que vem contra o exército de Deus? Davi, ele entendia quem ele era, e não foi aquela pedra que Davi jogou através daquela funda que matou o gigante. Davi matou o gigante quando ele falou para o gigante, porque ele tinha convicção, ele já tinha a imagem daquele gigante morto, porque ele entendia ao Deus a qual ele servia. Ele não estava ali como Deus, estando como pastor dele, ele tinha convicção que Deus era o pastor dele, então nada ia faltar a ele. Sabe, a gente precisa ter essa convicção na nossa vida, e isso leva uma condição de confiança, como eu falei para você no início da mensagem: aprender a confiar. O aprendizado em confiar em Deus é deixar o nosso eu e fazer com que Deus possa nos conduzir e guiar. No versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. Você já deve ter passado por momentos difíceis. Eu já passei. Todos nós passamos. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você consegue entender o nível de pressão que Davi estava passando nesse momento, que ele tinha entendimento que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, de uma pressão que estava trazendo uma morte para a mente dele ali, uma pressão que estava querendo pisar nele, ele sabia que ele não estava só. Ele sabia que Deus conduzia ele, o protegia e o guardava. Como ele sabia? Porque ele se relacionava. Ele não buscava as mãos de Deus. O que é buscar as mãos, Patrícia? É a solução dos nossos problemas. É querer os nossos problemas solucionados, mas não querer buscar a face de Deus, o relacionamento com Ele. Sabe, tá ali: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Amar a palavra dele, colocá-la ela em primazia. A palavra de Deus diz que se buscarmos o reino de Deus e sua justiça,
todas as outras coisas nos são acrescentadas. Tantos de nós estamos atormentados pelos problemas do natural, da falta, de uma família que está desajustada, que você fala assim, sim, mas o problema é meu cônjuge. Se você tomar o primeiro passo de deixar Deus refrigerar a tua alma, colocar Ele como teu pastor, colocar Ele em primazia na sua vida, através de um encontro genuíno com Jesus Cristo, que é a porta, que é o caminho, porque não existe outro caminho, é Cristo, porque foi Ele que ligou você a Deus. Eu quero dizer algo para você, que coisas que você passou uma vida tentando ajustar, se você se permitir deixar Ele governar, guiar através da tua alma refrigerada, as coisas vão começar a clarificar. E coisas que você falava para Deus, Deus, faz isso para mim, Deus, isso não muda, meu marido não muda, meu filho não muda, meu filho está nas drogas, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Começa a falar diferente. Existe um poder na sua voz, existe um poder nas suas palavras. Davi, ele conhecia, como eu disse a você, o pastor dele. Ele não falou as circunstâncias quando olhou o gigante. Você pode ler isso na Bíblia. Você imagina, os historiadores falam que Davi, ele era um homem de baixa estatura, 1,70 m, eu não sei. E olhar para um homem forte, um gigante armado, você acha que um homem baixo, magro, ia ter condição de aniquilar um homem muito maior e através desse grande gigante tinha um exército? Só Deus dando esta instrução para ele, a confiança. Todo ser humano que confia em Deus é um homem e uma mulher ousado e corajoso. Não tem como não acontecer isso. Eles pegam junto com Deus e Deus derrama sobre a vida deles coragem, força e ousadia. Você é ousado, você é ousada. Você nasceu para governar as adversidades. Sabe, eu gosto muito de um louvor da Laura Sogueles que diz, senta aqui, olha a vista daqui. Muitas vezes eu e você estamos olhando a vista de baixo. Davi, ele não olhou o gigante, ele olhou Deus que poderia, através de Davi, matar o gigante. Quem são os seus gigantes? A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi, ele não teve medo. Medo aprisiona. Você sabia que no verdadeiro amor você lança fora todo medo? Verdadeiro amor você só encontra em Deus. Não existe um ser humano que possa ser mais maravilhoso na face dessa terra, que possa expressar para a sua vida o verdadeiro amor, só Deus. Porque Deus não tem amor, Ele é amor. Então, a palavra de Deus diz que no verdadeiro amor, quando você está dentro do verdadeiro amor, quando você está junto com o verdadeiro amor através de Jesus, você consegue lançar todo o medo. E deixa eu dizer algo para você, lançar não é uma coisa que você pega aqui e coloca aqui. Você lança o medo. E quantas vertentes tem o medo? E no verdadeiro amor, você não teme. Mas ele continua, sabe o que faz? Porque você decidiu deixar Deus ser o teu pastor, porque você deixou Ele refrigerar a sua alma, Ele guiou você em momentos difíceis, Ele guiou você nas adversidades, Ele protegeu você, Ele cuidou de você. Aí Ele faz muito mais além. Lá em Efésios diz que Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aí ele diz no versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é que você está precisando? Deus preparou uma mesa, assentou você aqui, a mesa está preparada na frente dos seus inimigos. Quem tem sido seus inimigos? É falta financeira, é doença, é momentos difíceis na sua família, é uma família que está em destruição, é um filho que está em drogas, é uma doença que parece que não tem saída.
são seus inimigos, Deus prepara uma mesa, um banquete para você poder comer dos benefícios de Deus e os seus adversários não vão poder fazer nada, porque o Senhor é o teu pastor e nada pode te faltar. E aí ele ainda diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você consegue observar comigo que tudo que está escrito aqui no Salmo 23, que eu acredito que você já deve ter lido tantas vezes, é uma escolha sua e minha em poder tomar posse disso e entrar num lugar de pastoreio de Deus, deixar Ele ser Senhor e escolher para que Ele possa tomar realmente a primazia da sua vida. Então, eu quero poder orar com você nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai, eu não conheço essa pessoa que está neste momento assistindo este programa, mas o Senhor conhece. E eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha primazia sobre a vida desta pessoa. Eu oro para que ela possa escolher a Ti, ser realmente o pastor dela. Não estar como pastor, mas ser pastor. Eu declaro os olhos dessa pessoa com o entendimento aberto e que ela possa ter um real encontro contigo e que ela possa Te escolher todos os dias da vida dela. Eu declaro bênção e sabedoria sobre o seu lar. E eu declaro saúde chegando sobre a sua casa e a cura de Deus se manifestando sobre o seu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.